Eita, trem banço! Estar aqui com vocês para a gente dar o pontapé inicial para o nosso curso de redação para a Assembleia do Estado de Roraima. É isso mesmo, Banca FCC, a banca mais difícil desse Brasilzão no que tange a redação. Nós vamos desvendar nesta aula demonstrativa e gratuita tudo o que você precisa saber para buscar a nota máxima. Mas antes de iniciarmos esta aula especial, chega junto aqui nas nossas redes sociais. Temos este canal do YouTube, que é o maior canal específico de redação para concursos públicos. Então, se inscreva, ative o sininho e se você gostar deste conteúdo, compartilhe com os amigos nos grupos de estudos. Além do YouTube, nós temos o Telegram, Prof. Rafa, e o Instagram, Prof. Rafael Reis. Nessas duas redes sociais, todo santo dia eu disponibilizo algum conteúdo de atualidades, de técnicas de redação. Então, todos já ficam aqui convidados para a gente compartilhar muita coisa positiva e que pode te ajudar. Lembrando, a redação, pessoal, hoje, cada vez mais, não somente nos concursos organizados pela FCC, ela é essencial. E nos cursos organizados pela FCC, ela ainda tem um peso maior, porque se você não tirar mais de 8,5, pode esquecer. Pode esquecer, não vai ficar uma boa classificação e muito menos nas melhores vagas para depois tomar a posse. Então lembre-se disso. A prova objetiva, aprova, mas é a redação que vai causar, que vai gerar a sua nomeação. Pode ter certeza disso. A redação é uma disciplina tão importante como qualquer outra. Então, da mesma forma que você capricha aí na parte objetiva e deve fazer isso, capricha também na redação, porque ela será o seu grande diferencial. E eu quero que você, assim como outros alunos, tome posse e me envie uma foto bem bonita como essa aqui para a gente comemorar bastante. Pois bem, o que nós vamos aprender nesta aula demonstrativa que vale muito mais do que cursos pagos aí pela internet? Eu vou detalhar as características da FCC, o estilo dela, vou dar uma dica de estudo eficiente, vamos analisar uma redação de uma aluna que obteve a nota máxima e depois eu vou detalhar o cronograma, as regras do jogo. Então, se você já é aluno do curso, está assistindo esta aula dentro da plataforma da Hotmart, assista até o final, porque eu vou detalhar o cronograma, tudo que eu estou prometendo e, obviamente, que nós vamos cumprir. E se você está aqui no canal pela primeira vez para conhecer a metodologia, para usufruir do nosso conteúdo, fique até o final também, porque nós temos aí uma surpresa e uma coisa muito boa para todos vocês. Então, vamos lá. A banca FCC. No caso aqui desse edital da Assembleia de Roraima, nós temos 3 cargos. Temos lá o de consultor, que vai ser uma nota técnica. Eu não tenho curso para esses cargos de consultor. Temos os cargos de analista, que aí é uma redação tradicional do gênero dissertativo argumentativo. Então, este curso é específico para os cargos de analista. E para os cargos de técnico, nós não tivemos nada, nem nota técnica e nem redação. A prova, olha que notícia boa, a prova é só dia 28 de junho. Então, ainda tem bastante tempo para estudar. Claro que quanto antes, melhor. A nossa metodologia aqui para o aluno buscar a nota máxima com 2 meses já é o suficiente, né? É claro, se o aluno se dedicar, se comprometer. Então, prova 28 de junho, nós temos abril inteirinho, maio inteirinho e praticamente junho inteirinho para estudar. A banca irá avaliar a sua redação em 100 pontos. Daqui a pouquinho eu vou destrinchar e vou explicar cada um dos critérios. O gênero é o gênero clássico, dissertativo, argumentativo. Mas, prof. Rafa, que raios é isso? Né? Dissertativo, argumentativo. É o seguinte, basicamente, dissertar é você trazer informações sobre um tema. Então, a banca colocou lá para você violência contra a mulher, que é um tema muito forte, inclusive, para esse certame, né? Os movimentos de machosfera, violência contra a mulher, muito forte mesmo para esse certame. Então, você vai trazer informações. Só tem que nesse gênero não basta trazer somente informações, você precisa articular essas informações de forma a defender um ponto de vista, que é o ponto crucial, que é o coração do gênero dissertativo argumentativo, que tecnicamente nós chamamos de tese e fica lá na introdução, que é o primeiro parágrafo.
Então eu preciso articular as informações para defender essa tese, que eu vou explicar minuciosamente, detalhadamente, na próxima aula do curso, né, no nosso próximo módulo de estrutura. Vai estar tudo lá detalhado para vocês. Pois bem, então, isso aqui é a base. Aí a gente tem que ter uma introdução, 2 parágrafos argumentativos para defender a tese que vai estar na introdução e uma conclusão. Aqui é tipologia. Então, basicamente, né, essas 2 características são a essência do gênero dissertativo argumentativo. A banca coloca lá no edital que o assunto cobrado será de interesse geral. O que é interesse geral? Pode ser um tema de atualidades, tá? Pode ser um tema de atualidades. E pode ser um tema que eu chamo de filosófico. Por que filosófico? Porque pode ser um tema mais abstrato. Então vamos imaginar o seguinte: os desafios climáticos, tema de atualidades, né? Agora se eu pego assim e coloco assim: disserte sobre as angústias da modernidade, ou é possível ser feliz na contemporaneidade? Já são temas mais abstratos, mais filosóficos, tá? E a FCC, ela é aleatória, ela pode cobrar um de atualidades, uma de filosófico. Bem, se a gente for olhar os últimos certames, tem um peso maior para temas mais abstratos, mas o curso vai trabalhar, obviamente, os 2 cenários para te preparar da melhor forma possível. O mínimo 20 linhas e o máximo de 30 linhas. E todo mundo que estuda aqui com o mago da redação já sabe, nós não aceitamos mediocridade. A gente sempre vai exigir mais do aluno, vai exigir no curso, vai exigir nas correções. Então, se você não quer ser exigido, não quer treinar em alto nível, eu nem recomendo o nosso curso. Nosso curso, ele tem uma pegada mesmo, o aluno precisa se dedicar, se comprometer, porque o nosso grande objetivo é colocar o aluno em condições reais de buscar a nota máxima ou de ficar próximo da nota máxima, porque é isso que vai fazer você ficar nas primeiras colocações. Então aqui, o mínimo de linhas que a gente pede que o aluno escreva 25 linhas. E obviamente, né, o máximo, aí não pode passar, o máximo são as 30 linhas. Por que isso, Mago? Porque é o seguinte: com 20 linhas para menos, você não consegue dar conta de introdução, 2 parágrafos argumentativos, uma conclusão, desenvolver um conteúdo. Não basta chegar lá e ser só um rostinho bonito no dia da prova. Tem que mostrar esse conteúdo que está aí dentro de você, tá bom? Bem, como que a banca selecionou os critérios? Então nós temos basicamente 2 critérios e que tem subitens, né, em cada um deles. Então o primeiro é o item tema. Dentro do tema, aqui só eu esqueci de colocar o 0, né? Nós temos os subitens. Só colocar aqui, tá? Recorte temático, valendo aí 20 pontos. O que é um recorte temático? É se o aluno compreendeu a proposta, se o aluno leu os textos de apoio, né, que a gente chama também de textos motivadores, e conseguiu compreender as principais ideias centrais e dialogou com essas ideias centrais ao longo do texto. Então, se escreveu sobre o tema, ou seja, se não teve fuga parcial nem total, isso é o recorte temático. A interpretação crítica dos textos de apoio, valendo também 20 pontos. O que é interpretar criticamente? Veja como que a banca dá um peso para os textos motivadores. E eles não são motivadores à toa, não. É praticamente um coach. Esses textos de apoio estão ali para te estimular, para te motivar a entender a ideia e, a partir dela, criar o seu raciocínio, os seus insights, os seus argumentos. Então, tudo começa por uma boa leitura desses textos de apoio. O aluno vai chegar lá, vai ler com calma, marcando as palavras-chave, porque isso é essencial, né? Trazer essas palavras-chave para dentro da sua redação. Lembrando, não pode copiar o texto motivador, mas trazer palavras-chave, tranquilo, né? Dialogar com as ideias centrais também. Então, aqui é uma interpretação crítica. E a partir disso, como que você vai desenvolver criticamente o seu conteúdo, né? A sua análise crítica sobre esse recorte temático. Tudo aqui está muito junto, né? Não, na FCC não dá para vocês separar, não é nada estanque, é tudo muito
holístico. E progressão textual é se o aluno colocou dentro da estrutura do gênero dissertativo argumentativo. Tem tese, essa tese está clara, com 2 ideias centrais, essa tese foi defendida por meio de parágrafos argumentativos bem fundamentados, né, com o repertório, se sim, show de bola. Usou conectivos, usou uma progressão de ideias para chegar no grande objetivo que é defender a tese. Então, 70 pontos ali garantido. E o outro elemento, a banca coloca os elementos de coesão e tudo que é de norma culta. Então, aqui entra tudo. Os elementos de coesão são os conectivos, que ajudam também na progressão textual, o uso de conjunções, pronomes de retomada. Isso tudo você irá aprender aqui ao longo do nosso curso. Aí, propriedade vocabular, ou seja, se não escreveu de forma coloquial, se não tem redundância, concordância, pontuação, ortografia, tudo entra aqui na norma culta, tá? Tudo entra neste critério. Pois bem, deixa eu só ver aqui se eu... Aí aqui também, na verdade, né, eu só esqueci de colocar na pontuação correta. Porque no outro concurso do Ministério Público de Sergipe, a banca, em vez de cobrar 100 pontos, cobrou 10. E aí eu deixei aqui os critérios, que foram os mesmos critérios, só esqueci de ajustar para 100 pontos aqui no caso da Assembleia de Roraima. Pois bem, rasura, está lá no edital. A banca FCC detesta rasura. Mas vamos supor que você precise. Eu errei, não teve jeito. É um traço em cima da palavra e continua o texto. Deve-se evitar rasura. Por quê? As bancas, de maneira geral, e a FCC também, toleram 2 rasuras num parágrafo ou 5 ao longo do texto. Depois já começa a descontar. Então, o ideal é que você não rasure. Use a folha de rascunho para você fazer e depois passar limpo com calma para a folha definitiva. Ilegibilidade. A banca FCC também zera redações ilegíveis. Então toma muito cuidado com isso, porque o examinador ele não vai ficar perdendo tempo, ele não vai ficar voltando no início do parágrafo para entender o que você escreveu, que palavra que é aquela, se é um i, se é um acento, se é um o, se é um a. Tem que tomar cuidado. E a FCC é bem intolerante. Então se a sua letra é desgraçadamente horrível, que nem você mesmo entende, já vai aí na internet, dá um Googlezão e baixa as folhas de caligrafia e começa a treinar a sua caligrafia para ela ficar boa. Não precisa ser uma letra bonita, mas uma letra legível, possível de compreender com uma leitura fácil. Fuga ao tema. Bem, isso aqui a banca bate demais. Tem fuga total, quando o aluno viaja na maionese, escreve qualquer coisa menos sobre o tema, e fuga parcial, quando até resvala no tema, mas não aprofunda. Então, qual que é uma forma de você não ter fuga do tema? Ler os textos motivadores, marcar as palavras-chave e trazer isso para o seu texto. A banca também alerta para soluções desarticuladas. Ela permite, quando você chega lá na conclusão, no seu 4º parágrafo, ela permite que você faça um encaminhamento de solução, tipo lá do Enem. Mas não precisa ser igual ao do Enem não, tá? Do Enem é mais exigente. A competência 5 precisa de 5 elementos para o aluno tirar 200 pontos. Aqui, você pode simplesmente estabelecer quem que vai fazer aquela ação, qual que é a ação concreta e qual que é o objetivo, a finalidade. Então, se você já conseguir colocar na sua solução o agente, a ação concreta e a solução, já está ótimo. Agora, essa solução não pode ser desarticulada. Ela precisa estar de acordo com o tema e principalmente com os parágrafos argumentativos que você desenvolveu. Porque se ela não estiver de acordo com o tema nem com aquilo que você escreveu anteriormente, a banca irá descontar. Professor, mas tem outra forma de fazer? Tem. Na hora que você chega na solução, é conectivo de conclusão, retomada das 2 ideias centrais, ou seja, da tese, e uma consideração final ou encaminhamento de solução. Então você pode fazer um fechamento mais simples, caso queira. A banca também alerta para o uso predominante de autores. Tem alunos que empolgam. Todo mundo sabe que a FCC gosta muito de 2 tipos de repertório, que eu vou ter uma aula só de estratégias argumentativas, só de repertório, no módulo de estrutura, mas já vou adiantar aqui para vocês. Ela adora o argumento de autoridade e alusões literárias. Mas veja, o aluno às vezes empolga, quer colocar 2, 3 autores no mesmo parágrafo. Não pode, porque não tem nem como você desenvolver isso de uma forma
lógica, de uma forma contextualizada. Então, se for usar um autor, usa um em cada parágrafo argumentativo, caso queira, né? Mas de forma a aprofundar, a explicar com suas próprias palavras, aquela ideia, aquele pensamento também precisa estar de acordo com o tema e com o argumento que você selecionou. Aí sim pode usar sem problemas nenhum, que a banca adora. Bem, Mago, você disse que ia nos ensinar a estudar a redação da forma correta e a dar uma dica de ouro. Pois é aqui mesmo. Como eu já adiantei para vocês, a redação é uma disciplina como qualquer outra. Da mesma forma que você estuda raciocínio lógico, língua portuguesa, direito constitucional, administrativo, por aí vai, previdenciário, a redação também é uma disciplina. E eu posso te dizer, sem medo de errar, que ela é mais importante do que qualquer outra disciplina. Por quê? Nas objetivas, os alunos que estão concorrendo mesmo, que estão com sangue no zóio, eles vão ter praticamente a mesma pontuação, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Só tem que muitos negligenciam o estudo da redação, acham, porque eu mandava bem no meu ensino médio, porque eu mandei bem no Enem. Tem nada a ver, são coisas totalmente distintas. Se você for com essa mentalidade, vai levar ferro e vai ter que fazer outro concurso. Então, coloque a redação no seu planejamento de estudos. Da mesma forma que eu preciso que você tire uma nota muito boa no objetivo, eu também preciso que você tire na redação. Então, escolha 2 dias da semana. Vamos imaginar aqui, hipoteticamente, que você escolheu quinta e domingo. Quinta-feira, escolhe um tema. Vem aqui no curso, escolhe um tema. Assista a aula, leia a aula em PDF. Né? Pode procurar mais informações no meu canal do YouTube, tem muita coisa aberta. Mas também pode procurar em outras fontes, desde que sejam fontes confiáveis, obviamente. Então, primeiro dia, estudar o tema. E aí você vai anotar tudo que você encontrar de importante, principalmente o repertório, né, estratégias argumentativas. Coloca por meio de palavra-chave, ou se você é habilidoso e gosta de mapas mentais, faça um mapa mental. Então esse primeiro momento de estudar leva 1 hora a 1h30. No outro dia, tem que ser um dia diferente, vamos supor que domingão, você vai treinar aquele tema como se estivesse no dia da prova. Aí já não vale mais consultar, é só você, os textos de apoio, a folha de rascunho, e a folha definitiva e vai cronometrar, né? 1h30 é o tempo ideal para você fazer essa redação, é o tempo ideal, tá? Então você tem que ir treinando, porque você sempre vai ampliar repertório e treinar, e vai estar também treinando o seu psicológico para o dia da prova, beleza? Faça isso que você vai chegar lá voando mesmo. Então qual que é o jeito certo de fazer? Dominar a estrutura. Na próxima aula do curso, nós vamos ter 3 aulas no módulo de estrutura, justamente para você dominar essa parte. Ampliar repertório gradativamente. Ao longo do curso aqui, vocês vão ter os melhores repertórios de acordo com a FCC, né? E de forma repetida ao longo das aulas, para você ir guardando, memorizando e treinando. E treinar bastante. Então, o nosso curso aqui te possibilita 4 correções personalizadas para você medir a evolução. E são correções minuciosas, que você irá saber o que errou, o que acertou e o que precisa melhorar na próxima redação. Nenhuma inteligência artificial consegue fazer isso, porque as nossas correções são humanizadas, por meio de professores extremamente competentes e qualificados. Então você precisa ter essa orientação profissional. Professor, mas se eu quiser contratar mais correções? Temos, lá no site nós temos pacotes com 3, 5 e 10, então você pode aproveitar, tá? Então, vamos agora analisar, e aqui eu já vou dar vários spoilers de estrutura que nós vamos aprofundar na próxima aula, que é uma redação do TRT2 da nossa aluna Renata Lima, que gabaritou. Então, veja, a banca aqui, vou até pegar uma outra cor para destacar, ela colocou 3 textos motivadores. Então, primeiro, ó, existe um futuro promissor? O segundo texto é uma canção, então aqui nos textos motivadores pode vir uma prosa igual o primeiro texto motivador, pode vir música, pode vir poesia, gráfico, fotografia, isso tudo é passível de compreensão textual, de leitura, beleza? E um texto motivador, 3 também, num estilo de prosa. E aí a banca pergunta, é possível imaginar um futuro gratificante? É possível imaginar um futuro gratificante? Veja, isso aqui é um tema mais abstrato, mais filosófico, que tem vários caminhos para percorrer de forma argumentativa. Vamos ver como que a Renata fez, e aqui eu vou te ensinar várias coisas. Então, a primeira coisa que o examinador bate o olho é na estética. Então, veja a apresentação do texto dela.
Tem 4 parágrafos. O examinador já falou, opa, eu sei que eu vou encontrar introdução, argumentação, conclusão, e já vai ficando feliz. Aí ele olha, regras de paragravação, ó, espaçamento dos parágrafos. A aluna deu espaçamento. Letra legível. E olha que aqui a gente perde muita resolução, porque quando o aluno me manda, ele me manda já uma cópia da redação dele, porque a banca, quando disponibiliza no site, é o scanner do seu texto original. Aí o aluno baixa aquilo em PDF, me manda, eu recorto, boto o PowerPoint, jogo para minha mesa digitalizadora. Então, nesse caminho, perde resolução, mas mesmo aqui, ó, eu consigo perceber que tem uma letra legível que eu não vou ter dificuldade de leitura. Ela também escreveu, ó, até o final da linha, sem ultrapassar a margem direita. E quando foi necessário, ela fez a translineação silábica, ou seja, a palavra não coube, eu separo e jogo, né, aqui para baixo. E não pode ultrapassar a margem direita, um O, um A, uma perninha, é tudo dentro da margem. Então, o examinador já falou, opa, esse aqui é aluno do Prof. Rafa, só pode ser, não tem outro, né? Então agora vamos ver como é que ela escreveu. O estoicismo, isso aqui vocês irão aprender na aula sobre felicidade, caracterizado pela busca da serenidade diante do incontrolável, é referência no que tange ao desenvolvimento de resiliência e de positivismo quanto ao futuro. Então o que é que ela fez aqui? Ela apresentou o tema. No entanto, em meio ao atual cenário global, é notória a dificuldade de se manter otimista e livre da angústia. Isso se deve, em especial, ao individualismo exacerbado, então aqui a primeira ideia central dela, o que, todavia, encontra solução na restauração de um pensamento coletivista. Aqui é a segunda ideia central. Então essa parte toda aqui, ó, começando aqui, é a tese com 2 ideias centrais. Agora o que nós temos que avaliar? Se essa tese, se esse ponto de vista será defendido nos parágrafos argumentativos. Então vamos ver. De início, Gilles Lipovetsky afirma que há hoje uma geração hiperindividualista. Isso aqui nós vamos também trabalhar no curso. É um autor coringa. Nesse sentido, essa geração vive para satisfazer os próprios desejos, cujos impactos se refletem no cenário global. Então veja, ela citou e agora está explicando com as próprias palavras. Exemplo disso é vivenciado pelos palestinos na faixa de Gaza, onde a guerra para conquistar territórios já culminou em um grave quadro de desnutrição, segundo dados da ONU. Logo, a falta de empatia em grande escala acarreta crise humanitária, trazendo desesperança aos atingidos e aos que assistem. Isso, portanto, contribui para o pessimismo quanto ao futuro. Então, aqui ela utilizou 2 repertórios, o argumento de autoridade e a exemplificação. Inclusive, esse exemplo que ela utilizou foi um que eu dei na aula de revisão de véspera, né? E ela usou aqui no texto dela. Então, veja, ela usou um autor de maneira contextualizada com o tema, explicou com as próprias palavras. Vamos para o terceiro parágrafo, segundo argumento. No entanto, tal dilema pode ser revertido caso haja empenho em construir uma mentalidade coletivista. Veja, está de acordo com a tese dela. Nesse viés, Aristóteles, argumento de autoridade, defende a vivência em comunidade como modo de obter virtude e felicidade, explicando com as próprias palavras. Em outros termos, é a formação de um ser moral e preocupado com o bem-estar de todos. Vocês também irão aprender Aristóteles no curso. Essa filosofia é aplicável ao combate de crises, como a climática. Mais um exemplo concreto, ao qual também é motivo de grande angústia para a humanidade. Nessa perspectiva, Hans Jonas indica uma ética, mais um argumento de autoridade, plural voltado ao futuro, ou seja, uma ética preocupada em manter um mundo saudável para as próximas gerações, também explicada ali com as palavras dela. Assim, reforça-se a fraternidade e beneficia-se o estado mental das pessoas, que passam a enxergar propósito no cuidado com o próximo, como dito por Levinas. Isso aqui está desnecessário, tá? Vou explicar por quê. Então, nesse parágrafo, a Renata usou 4 repertórios, 3 argumentos de autoridade e um exemplo concreto, sendo que um desses argumentos de autoridade não ficou legal, que é esse último. Ficou descontextualizado, não teve uma explicação melhor.
se eu estivesse corrigindo essa prova, eu teria tirado 0,25 pontos, né? Ou melhor, aqui 2,5 pontos, porque vale 100, né? 2,5 pontos na parte ali, né, do primeiro critério. Por quê? Ficou perdido. Não era necessário. Ela poderia ter parado aqui no próximo. Só tem que o examinador lá da FCC falou, pô, a redação tá tão boa, tá tão legal, não vou ser babaca, não vou tirar. Mas se pegasse alguém mais rigoroso, poderia tirar aí 2,5. Ah, professor, 2,5 de 100 é pouco. Pouco. Mas veja, 2,5 pode modificar completamente sua classificação. Você pode descer muitas classificações por causa de 2,5. Então aqui eu sempre vou ensinar o ideal, o perfeito, o melhor para todo mundo buscar o melhor resultado. Conclusão. Feitas as análises, fica evidente a necessidade do individualismo ceder espaço ao pluralismo. Isso é urgente, sobretudo no combate aos dilemas mundiais e na restauração da esperança diante ao ainda não vivenciado, os quais demandam um espírito corporativo. Agindo assim, garante-se, como defendido por Aristóteles, uma sociedade moral, feliz e bem resolvida quanto ao futuro. Então aqui ela retoma as ideias centrais e faz um fechamento. Ah, professor, mas e essa citação a Aristóteles? Pode? Aqui, na verdade, nesse caso específico, não foi uma citação, foi uma retomada do pensamento. Aí pode. Agora, não se usa aqui na conclusão nem na introdução argumento de autoridade. Isso é um repertório para usar nos parágrafos argumentativos. Mas aqui não foi um argumento de autoridade, uma citação, e sim uma retomada. Pois bem, vamos agora detalhar para vocês como que está o nosso cronograma. São 16 módulos, bem didáticos, bem acessíveis, e ao longo deles vocês terão acesso a aulas prazerosas de repertório filosófico, sociológico e de atualidades, um módulo só de estrutura para você entender tudo sobre a FCC, estrutura passo a passo, estratégias argumentativas, que é o repertório, e Tempestade de Ideias, que é uma ferramenta que vai te ajudar a destravar. Videoaulas bem didáticas e objetivas, eu não fico enrolando, eu vou direto ao ponto, aquilo que o aluno realmente precisa saber. Temos também aulas em PDF nos mínimos detalhes para os alunos que gostam dessa metodologia. São mais de 120 modelos de redação ao longo do curso para você, né, observar a estrutura, observar o repertório. Aqui a ideia não é decorar, que isso não serve para nada, decorar, né, usar esqueleto de redação, isso tudo é bobagem. Aqui é para você observar a estrutura, como que foi desenvolvido e principalmente o repertório. E aí você vai aprender também repertório à medida que vai lendo essas redações. Os slides serão disponibilizados e teremos diversos materiais. Como que funcionará as nossas correções personalizadas? Bem, quando você adquirir o nosso curso, você irá assistir às videoaulas e baixar as aulas em PDF dentro da plataforma Hotmart, que é onde eu hospedo os meus cursos. Para enviar as nossas redações, vocês irão enviar na minha plataforma. É isso mesmo, eu tenho uma plataforma própria, específica para correção, totalmente organizada, linda de se ver. Lá no curso tem um módulo treinamento e nele tem um tutorial para você enviar os seus textos na nossa plataforma. Então você vai escrever, vai tirar uma foto boa, sobe para a nossa plataforma. Quando você sobe ela para a plataforma, 2 professores serão mencionados, digamos assim, serão selecionados. É isso mesmo, 2 professores para chamar de seus. Um especialista em conteúdo e estrutura e outro especialista em gramática. Eles irão corrigir detalhadamente o seu texto. Irão fazer anotações na folha, né? Vai ficar lá no seu texto que você subiu. E, principalmente, irão gravar áudios. Isso, você escuta a voz dos professores. Então, você sabe exatamente o que errou, por que errou, qual que foi o seu desconto, o que você acertou e o que você precisa melhorar para chegar à nota máxima. Esses professores são qualificadíssimos, mestres e doutores, já trabalham comigo aqui há mais de 4 anos, então corrigem dentro da minha metodologia, tá bom? Detalhes de prazos, isso aqui é importante. Quando você envia o seu texto, nós temos 7 dias corridos para dar a resposta. Então, quando você sobe, já tem a data e horário que você subiu. Quando o professor também retorna, tem a data e horário. A plataforma manda uma mensagem para o seu e-mail falando, olha, o texto está corrigido. E você precisa esgotar essas correções até 10 dias antes da prova. Então, se você enviar no dia 19 de junho,
não será corrigida em hipótese nenhuma, independentemente da justificativa. Então, estou sendo bem claro, bem transparente, né? Porque a regra do jogo aqui fica tudo claro, tá bom? Validade do curso até o dia da prova, você pode assistir as aulas quantas vezes quiser e pode baixar as aulas em PDF. Prof, precisei de suporte, estou com dúvida. Tem duas maneiras. Primeiro, quando você estiver assistindo a videoaula, no cantinho superior vai estar assim, tutor. É uma inteligência artificial que estuda o nosso curso e consegue tirar dúvidas referentes ao conteúdo do curso. Então, se você tiver dúvidas sobre a aula, sobre o conteúdo, é só mandar ali para o tutor que ele te responde 24 horas por dia, de segunda a segunda, não descansa um segundo. Não, prof, eu quero tirar uma outra dúvida ou preciso de um suporte técnico. Pode mandar para o nosso e-mail institucional, magodaredação@gmail.com, que eu vou te responder em até 24 horas em dias úteis, de segunda a sexta-feira, horário comercial. Aí eu respondo, em um dia útil, a sua dúvida estará sanada. Bem, cronograma do nosso curso. Então, esta aula de apresentação, como eu disse aqui, você já aprendeu mais do que muitos cursos pagos aí pela internet. Depois temos um módulo detalhado de estrutura e aí começa os módulos de conteúdo, de repertório. Então, nós vamos ter aqui uma sequência de eixos temáticos, muitos temas explicados de forma didática, e eu vou trazer conteúdos de ciências humanas, geografia, filosofia, sociologia, antropologia, vou bater isso tudo de forma didática e você sairá desse curso uma pessoa muito melhor e capaz de tirar um texto, tirar uma nota excelente num texto escrito. E não é só isso, vai para o boteco conversar com os amigos, vai ter conteúdo, né? Porque nós também temos aqui uma preocupação com a cidadania, de você pensar sobre si mesmo e sobre a sua sociedade. Então aqui vários conteúdos, né? Daqui eu montei um módulo específico de alusões literárias, porque é um repertório que a FCC também, assim como o argumento de autoridade, gosta bastante quando o aluno usa de forma correta, então fiz uma aula especial. Temos o módulo treinamento, que aqui que nós teremos o tutorial em PDF de como você irá enviar para a nossa plataforma de correções, e-books, né? Gratuitos, deixa eu voltar aqui, para complementar os seus estudos. Então nós temos um módulo que são os modelos de redação dos nossos alunos que tiraram nota 10. Eu fiz uma seleção porque nós temos mais de 300 redações que tiraram 9 ou 10, né, ao longo desses anos. Então temos um banco bem caprichado. Separei umas 70 ou 50 e poucos, agora não me lembro o número exatamente, hoje é 50 ou 70, de alunos que tiraram a nota 10, para você conhecer esses modelos, se inspirar. E esse e-book eu nem vendo ele à parte. Se você for lá no site, ele não está à venda, é somente para os alunos do curso. Esse outro e-book aqui é um resumo, né, dos conceitos mais importantes, os conceitos coringas. E lembrando que os 5 primeiros conceitos desse e-book podem ser utilizados em praticamente qualquer tema. Vou colocar em 90% dos temas. Este e-book, se o aluno fosse comprar à parte, ele pagaria aí R$ 69,00, mas aqui né, faz parte do curso. Depois nós teremos uma sequência de aulas de gramática aplicada à redação com a professora Jaqueline Vieira, que é especialista em gramática, a pessoa que eu conheço assim, mais sabe de gramática, sabe tudo de gramática, é a Jaque. Uma aula especial com o professor Valdir, que é o diretor pedagógico aqui da minha empresa, uma aula muito delicinha, especial, e aí a gente finaliza o nosso curso. Então veja, tem tudo que você precisa para buscar nota máxima. Estrutura, repertório sofisticado e diferenciado, gramática e treinamento. Então só vem, entra aí, se você estiver assistindo pelo YouTube, o link do curso já está aqui na descrição. Se você não estiver, entra aí no nosso site www.magodaredação.com.br, vai lá no menu cursos e procura. Agora eu tenho uma surpresa para você que ficou aqui até o final, que assistiu esse vídeo até o final. Olha só que eu vou colocar aqui, até o dia 30 de abril, tá? Até o dia 30 de abril, nós estamos comemorando 5 anos da minha empresa, da empresa Mago da Redação Concursos. Então, utiliza este cupom no ato da compra, Mago 5 anos, para você ganhar 15%
de desconto, tá? Somente até 30 de abril. Depois volta para o valor normal. Tem que digitar o cupom lá no espaço, assim, tem um cupom de desconto? Aí você digita Magos 5 anos, tudo juntinho. Show de bola! Se esse conteúdo fez sentido para você, além de você se inscrever no canal, pega o link e divulga para os amigos aí nos grupos de estudos que eu sei que vocês fazem parte. Um grande abraço, tudo de bom!